Olá, sejam bem-vindos ao nosso evento Ler para Salvar Nossos Filhos. Você que está entrando agora aqui nessa live, confirma se o áudio tá ok, se tá dando para ouvir certinho, tá bom? Se tiver dando para ouvir, coloca sim aqui nos comentários para a gente saber se tá tudo ok, para a gente prosseguir para iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos conversar sobre leitura e o desenvolvimento das crianças e a leitura. Então confirma se está dando para ouvir, coloca sim, ok. Se não tiver bom áudio, coloca não, tá bom? Para a gente conferir aqui, tá certo? E vamos iniciar, vou falar aqui um pouquinho sobre quem eu sou. Meu nome é Tamara, eu sou mãe de 2 filhos, do Levi e do Nicola. Acredito que alguns de vocês que estão aqui já conhecem. E sou psicopedagoga, fundadora aqui da Educa Momentos, e a nossa missão é trazer a importância da educação e do desenvolvimento infantil no dia a dia das famílias. Nossa missão é fazer esse resgate do protagonismo das famílias, dos pais, nesse desenvolvimento dos filhos, nessa fase tão importante da vida e tão decisiva para a vida dos nossos filhos. E você que está aqui, já está entrando aqui na live, então compartilha essa live com 5 famílias que são especiais para você, que você acredita que buscam, se importam com o bom desenvolvimento dos seus filhos, que estão buscando o melhor para esse desenvolvimento, que veem na leitura algo como importante nessa fase da vida. Então já compartilha com essas famílias para que elas venham poder participar desse momento e fazer parte dessa comunidade de pais que desejam estar à frente do desenvolvimento dos seus filhos. E nesse evento nós vamos falar sobre 5 perigos que as nossas crianças estão à mercê ao não ter na sua rotina, no seu dia a dia, a prática da leitura compartilhada. Você já ouviu falar desse termo, dessa expressão leitura compartilhada? E se sim, você sabe como a gente pode praticar isso com as crianças? Então nós vamos ver sobre leitura compartilhada e os 5 perigos que as nossas crianças podem estar a enfrentar na falta dessa prática no dia a dia, certo? Talvez muitos de nós tenhamos tido isso na nossa infância, no nosso desenvolvimento, e não sabíamos ou não conhecíamos por esse nome, ou talvez não tenhamos tido. E ainda assim nós vamos ver quão importante ela é e quão benéfico pode ser praticar a leitura compartilhada. Sobre os perigos que nossas crianças podem estar a enfrentar por não ter a leitura compartilhada, nós podemos pensar que meu filho está na escola todos os dias, a professora está lendo todos os dias com ele não pode estar correndo nenhum perigo quanto à falta de leitura, quanto à falta de estudo, porque ele está todos os dias na escola. Será que essa criança não está correndo nenhum perigo? E eu digo que sim, ela está à mercê de muitos desafios quando se trata dessa falta de leitura dentro da família. Porque o que acontece? O apoio escolar, o desenvolvimento escolar, ele é muito, muito importante. A escola ela traz uma variedade de conhecimentos, de ciências ali. Muitas escolas têm também matérias socioeducativas, socioemocionais, mas ainda assim o papel da família ele é fundamental e não há como a escola substituir essa parte da família. E estudos demonstram, inclusive, que famílias que praticam a leitura compartilhada, essas crianças elas têm um desenvolvimento muito além daquelas que as famílias não praticam a leitura compartilhada. Então, há uma grande diferença desse desenvolvimento, tanto social como escolar, da criança que tem leitura compartilhada e da que não tem leitura compartilhada. E nós vamos ver todo esse diferencial, todas essas questões na nossa aula de hoje. Nós vamos ver agora uma notícia que saiu no G1 Educação sobre o desempenho de leitura no Brasil. Essa é um artigo sobre a prova do PISA, que é um programa internacional que avalia o desempenho de alunos
em vários países do mundo, países que participam, e o Brasil é participante e é avaliado, sim, todas as vezes que tem essa prova. E já tem, segundo a notícia, mais de 10 anos que o Brasil se mantém na mesma posição de compreensão de leitura. E a posição do Brasil, ela não é muito positiva, já não era, e com o passar do tempo se percebe que também não há um avanço, não há uma melhora. E nessa prova, percebeu-se também que os jovens avaliados são de escolas tanto públicas quanto particulares. É mesclado esses alunos. E percebeu-se que muitos desses alunos também foram avaliados quanto ao interesse pela leitura. E eles responderam, muitos deles, que não viam importância na prática da leitura. Muitos deles só liam quando eram obrigados. Isso quer dizer, no momento de uma prova como essa, eles tinham que ler. Então, são esses os momentos que eles liam. O que demonstrou que tais práticas de desinteresse pela leitura são relacionadas também ao baixo resultado, ao baixo desempenho em compreensão de leitura, tanto leitura como escrita. Nós vemos que no Brasil nós temos muitos desafios nessas fases do desenvolvimento escolar, tanto da alfabetização como nos anos seguintes. É muito complicado, as crianças têm muitos desafios, muitas dificuldades em compreensão, e nós vamos ver que a grande causa dessa dificuldade é o baixo interesse em leitura. Não se ler por interesse, não se ler por prazer, e logo a leitura é uma prática penosa, difícil, que exige extremo esforço, logo ela é mais reduzida, logo ela é uma prática que fica um pouco à mercê das outras, com menos preferência e com menos frequência na rotina da criança. Então, nós percebemos que somente a instrução escolar não tem sido suficiente para fazer dos jovens leitores hábeis, leitores interessados. Então, é preciso que essas crianças tenham esse interesse, que elas tenham esse apetite por leitura, porque a partir daí elas poderão ter sim melhores níveis de desempenho, de compreensão, de leitura como um todo. Então, hoje nós vamos compreender qual o real significado da leitura na infância, a sua real importância, porque muito se fala em ler para crianças, que ler é importante, que ler é interessante, que as crianças gostam muito de ler, mas tudo isso precisa ser analisado com a mais real importância desse fato, porque é a partir daí que se irá decidir todo o desenvolvimento e todo o desempenho da criança durante a sua vida. Então, é de urgente importância analisarmos a leitura durante a infância e o papel dela, tanto na escola como na família. Quando se fala em leitura, nós logo lembramos da fase, por exemplo, da alfabetização, que a criança está ali saindo do infantil 5, entrando no primeiro ano, e damos muita importância, muita ênfase ao conhecimento do alfabeto. Mas vocês sabem o que a criança precisa antes de conhecer o alfabeto para se tornar um leitor hábil, um bom leitor? Então vamos lá, vocês que estão aí na live, por favor, comentem aí o que vocês acham que a criança precisa saber antes de conhecer as letras do alfabeto, certo? Existem conhecimentos que a criança precisa ter antes de conhecer as letras, sabe? O A, B, C, D, E. Sim, é muito importante, Ela precisa conhecer todos eles para aprender a ler. Mas existem conhecimentos que ela precisa ter antes para ser um bom leitor. Então vamos comentar aqui, vamos ver quais são as respostas que vocês acreditam que a criança precisa saber antes de conhecer as letras do alfabeto, tá bom? Nós vamos estar vendo aqui as respostas. Quero saber de vocês. O que essa criança precisa saber antes do alfabeto? Nós vamos estar vendo aqui na nossa aula quais são essas habilidades, esses conhecimentos que a criança precisa ter antes de conhecer as letras do alfabeto para se tornar um bom leitor, que vai ser o diferencial dela, inclusive, em compreensão leitora, em habilidade de leitura, que vai fazer todo o diferencial no desempenho dela, tá bom? Mas antes disso, eu te convido a conhecer como
nós chegamos aqui nessa aula? Como tudo aconteceu para que nós viéssemos a ter esse momento e falar sobre a leitura na infância, sobre a leitura compartilhada? Então eu quero te contar um pouco como tudo começou. Como eu já falei no início da aula para vocês, eu sou mãe de 2 filhos e eles têm uma diferença, um período de um para o outro, né, que eu tive eles. E quando eu tive o primeiro filho, nós praticávamos leitura, certo? Eu não tinha um conhecimento sobre livros, sobre literatura muito grande, então eu ofereci o que eu tinha, certo? Então nós praticávamos sim. Até que, ao ter o meu segundo filho, então até por motivos de saúde durante a gestação, eu fiquei com um tempo mais reduzido entre atividades escolares e leitura. Eu acabei focando um pouco mais nas atividades escolares, era exatamente a fase do primeiro ano, a fase da alfabetização. E nós estávamos enfrentando também desafios quanto a essa fase. E devido a essa questão de tempo e de questão de saúde também, a leitura compartilhada foi sacrificada. Por quê? Porque eu não conhecia a importância dela. Então eu tive muito tempo reduzido e comecei a focar muito nas atividades escolares ali da alfabetização com meu filho, certo? E foi assim por um bom tempo. E era um esforço tão grande, assim, porque a gente focava tanto em letras, em sílabas, em tentar ali buscar a compreensão, mas era algo muito, assim, de muito esforço, né? A gente teve que fazer esse esforço tão grande para alcançar o que nós queríamos, que era a meta da alfabetização. E como eu não conhecia a importância da leitura compartilhada, ainda foi mais desafiador. Só que ao nascer o segundo filho, começar alguns meses depois, eu comecei também a praticar a leitura com o pequeno. E eu percebi o quê? Que o mais velho mostrava muito interesse na hora da leitura. Então aquilo começou a me chamar a atenção. Nossa, ele gosta de ouvir histórias. Então, logo, o que é que eu preciso? Comprar livros para que ele leia, porque ele já tinha um nível de leitura, né, de acordo com a idade ali. Então, eu comecei a comprar livros. Só que o que é que aconteceu? Ele não mostrava muito interesse em ler os livros. Mas, sempre que eu ia ler para o pequeno, ele estava muito atento. E eu fiquei sem saber entender, sem saber nem entender. Será que os livros que eu comprei eram ruins? Ou será que ele não tinha interesse por ler? Então, para tirar a dúvida, o que é que eu fiz? Eu comecei a pegar aqueles livros e ler para ele. E quando eu lia, ele tinha muito interesse em ouvir. E eu não pensei, ainda não compreendia o quanto todos nós, somos interessados por histórias. As histórias nos envolvem, as histórias nos motivam, as histórias nos trazem atenção. Então eu entendi ali, nossa, não são os livros que são ruins. É porque ele precisa me ouvir. Ele tem interesse que eu leia para ele. Então, a partir do momento que eu comecei a praticar a leitura compartilhada, ele também começou a ter interesse em ler sozinho. Então, eu comecei a ligar uma coisa à outra. Nossa, então agora que eu comecei a ler para ele, ele agora tem interesse em ler sozinho. Então, o remédio para aquela falta de interesse em leitura era a leitura compartilhada. E hoje tem estudos que demonstram isso. Nós vamos ver mais para frente na nossa aula que a leitura compartilhada, ela é um alimento para a leitura individual. Então, para ter um bom leitor, para a criança ter um bom desempenho escolar, é necessário que haja esse incentivo. O meu filho, ele não tinha apetite por leitura, lhe faltava. Então, como ele poderia ter esse alimento? Como ele poderia se nutrir da leitura se ele não tinha apetite? É como alguém que está doente ali, que está um pouco enfraquecido, ela não tem desejo por alimentos. Então, é preciso primeiro sanar essa falta de apetite para que o doente venha querer se alimentar. Da mesma forma com a leitura. A criança que tem pouco interesse pela leitura, ela precisa da leitura compartilhada, para que então ela venha ter esse interesse em ler sozinha. Então eu demorei um pouco para descobrir isso, mas foi muito bom, porque eu vi ali na prática que funciona.
eu vi ali na prática que realmente a prática da leitura, sim, alimentava a prática da leitura individual. Então, quando nós vemos ali no PISA aquele baixo desempenho de leitura do Brasil, das nossas crianças, nós precisamos entender que é primeiro preciso sanar essa falta de apetite por ler, esse baixo interesse por leitura, por livros. As crianças preferem qualquer outra atividade, a leitura é a última delas. Mas nós sabemos que elas gostam. Se nós perguntarmos a uma criança se ela gosta de ouvir histórias, elas gostam, os adolescentes também. Mas eles, por si mesmos, eles não vão ter essa preferência e pegar o livro sozinho e ler. É muito difícil. Então é preciso começar da família. É preciso começar que primeiro um adulto experiente, um adulto que entenda dessa importância, inicie essa prática, para que então possa alimentar esse apetite, esse desejo pela leitura individual. E agora, então, nós vamos começar a nossa aula. Estamos vendo aqui os 5 grandes perigos que as nossas crianças enfrentam ao não ter a prática da leitura nas suas vidas. Certo? São grandes desafios que as crianças enfrentam, elas estão à mercê disso tudo, gente. Se nós pararmos para pensar e refletir a nossa realidade, nós percebemos que as crianças apresentam falta de atenção. Muitas crianças apresentam sintomas de ansiedade. Nós vamos ver sobre a linguagem das crianças. Linguagem pobre, nós percebemos que as crianças conhecem cada vez menos palavras. Nós vamos falar sobre materiais para crianças também. Será que esses materiais eles têm toda a riqueza que as crianças necessitam? Inclusive, eu trouxe aqui 2 livros como exemplo para a gente conversar um pouco sobre linguagem. Certo? Esse aqui é o Raid, a Menina dos Alpes. E esse é Os 3 Amigos no Mistério da Discoteca Arruinada. Certo? Nós temos aqui 2 exemplos de livros. E será que todo livro ele é bom? Todo livro infantil ele é rico e excelente para as crianças? Então nós vamos conversar sobre a diferença entre livros e livros, quais seriam os melhores livros, livros mais enriquecedores para o desenvolvimento das crianças, tá bom? E como reconhecer? Porque nós chegamos nas livrarias ou em lojas onde podem ter livros e isso pode nos deixar aflitos, sem entender e conhecer. Bom, como é que eu sei que um livro é realmente bom? Como discernir ali entre livros e livros qual seria o ideal para a minha criança? Então nós vamos estar conversando sobre isso na nossa momento da aula sobre linguagem, linguagem pobre. Vamos conversar sobre baixo desempenho escolar. Nós vimos também no nosso início sobre o baixo desempenho que o PISA vem demonstrando a cada prova que faz, que no Brasil as nossas crianças não conseguem acompanhar o desenvolvimento que deveriam ter. E nós vamos ver todas essas causas e como superá-las, porque é urgente, é necessário que superemos. E sobre distanciamento familiar. A leitura compartilhada ela tem um grande benefício também, que é sobre esse envolvimento com a família. Nós vamos conversar sobre também o distanciamento que vem acontecendo nos membros da família como um todo. Esse distanciamento da criança e os pais, onde a criança vê como orientador pessoas fora do seu ciclo familiar. E nós percebemos que esse é um perigo que vem acontecendo, esse distanciamento. E vamos conversar sobre como superá-lo. Iniciando aqui, então, com a falta de atenção. E aqui nós falamos sobre crianças, não crianças com TDAH, com déficit de atenção, com hiperatividade, nada disso. Aqui nós falamos sobre crianças neurotípicas, crianças com funcionamento neurológico funcional, típico, esperado para cada fase da idade. E nós percebemos que as crianças que têm esse funcionamento também têm sofrido com a falta de atenção. Então esse é um fenômeno que vem crescendo, que vem aumentando cada vez mais. E nós percebemos que a rotina da vida moderna, ela é influenciadora disso. Certas crianças têm muitas atividades o tempo todo e acabam que também, ao mesmo tempo, na sua rotina do dia a dia, elas não têm atividades em que elas possam
praticar algo com começo, meio e fim, que exija esforço e que mantenha a sua atenção. Logo, essa atenção não é treinada, algo que eu falo muito, independente se a criança tem TDAH ou não tem TDAH. A atenção, ela é treinável. E se sua criança tem TDAH, ela precisa ainda mais desses treinos. Claro que guiados, moderados, analisados individualmente para cada criança. Mas é necessário haver esse treino da atenção, desde a mais tenra idade, desde bebezinha. As crianças precisam ser treinadas. E nós temos muitos desafios. Um dos mais terríveis nós sabemos que é o uso de telas, que é um distrator grandioso, em que traz ali estímulos muito fortes para as crianças, prejudicando demais os níveis de atenção da criança quando ela volta para a realidade. Porque o mundo real ele não é tão colorido assim, ele não se move tão rápido e ele não fica cantando o tempo todo, como nos vídeos que as crianças assistem. Logo, a realidade ela é muito mais desinteressante para as crianças. Então, logo, nós vemos um prejuízo nos níveis de atenção das crianças típicas e atípicas. Ambas estão tendo esses prejuízos nos seus níveis de atenção. E nós sabemos que nós temos diferentes tipos de atenção, certo? Desde a atenção sustentada, quando a criança tem que se manter ali na atividade, em algo que existe um certo esforço, de acordo com a idade. Claro, nós sabemos que o nível de atenção varia de acordo com a idade, tá bom? A atenção de um bebê é diferente de uma atenção de uma criança de 10 anos. Então, quanto mais o tempo passa, é esperado que o nível de atenção da criança também vá aumentando, a sua sustentação em manter a atenção em alguma atividade, ela vai aumentando com o progredir da idade. Nós temos a atenção compartilhada também, essa criança ela precisa saber compartilhar e se guiar no compartilhamento também de atenção com o outro, certo? Com foco, quando alguém mostra, olha ali um passarinho, se a criancinha, essa criança precisa saber direcionar o seu olhar, então ela está compartilhando ali a atenção. Nós temos a atenção dividida também, vai ter situações em que a criança vai ter que dividir o seu foco de atenção. Enquanto ela está fazendo algo, ela pode responder uma pergunta a alguém, por exemplo, e assim sucessivamente ela tem que ter a capacidade de voltar a sua atenção para o que ela está fazendo. Tá bom? Então, todas essas atenções, elas estão sendo muito prejudicadas. E nós sabemos que a leitura ela tem um amplo benefício para a prática do treino da atenção. A leitura, sim, ela pode estar influenciando desde o bebezinho. Se você pratica a leitura com o bebezinho, você já está ali treinando o foco de atenção da criança, o foco de atenção do bebê. Porque ele vai estar ali voltado, observando, sendo guiado por você. Isso é uma atenção compartilhada. Se você chamar a atenção do bebê ali para um livro que tem um animalzinho, um bichinho, ou uma pessoa, ou um álbum de fotografias em que você mostra a criança, vai observar rostos, isso já é um treino da atenção, certo? E aqui nós vamos falar também sobre a leitura das criancinhas um pouquinho maiores. Então, quando ali o livro, conforme a idade vai aumentando também, a extensão dos livros também vai aumentando. E nós percebemos que hoje pouco se exige das crianças quanto a isso. Os livros vêm ficando cada vez mais resumidos, mais curtinhos para as crianças, para que elas não tenham esse esforço de ler por muito tempo. E ainda assim nós percebemos que essa prática não tem ajudado em nada o interesse das crianças. Porque é uma leitura muito superficial. Aqui nós vemos no nosso slide a superficialidade da leitura. São leituras muito rápidas, muito curtas, onde a criança não tem tempo ali de digerir aquela leitura, aquela prática, e nem de se familiarizar com aqueles personagens, com aquele contexto, com aquela obra em si. Então, é tudo tão rápido que não mantém a atenção. É muito diferente de quando você chega aos 5, 6, 7 anos, que você já pode iniciar, por exemplo, uma leitura por capítulos, onde a cada dia seguinte que você vai fazer a leitura, você vai retornar o que foi lido anteriormente. Logo, você vai estar trabalhando também memória e a atenção. E a criança vai relembrar aquelas informações que já foram lidas, armazenadas ali por ela, e vai ter um resgate. E isso já vai fazer também o treino da sua memória, certo? Mas a superficialidade de livros e obras infantis também prejudicam demais essa fase do desenvolvimento.
Então, é muito importante que quando chegar nessa fase, as crianças possam ter esse tipo de atividade, uma leitura de resgate, uma leitura mais profunda, uma leitura em que a criança vai poder se familiarizar. E não precisa ser também somente uma leitura de capítulos. Um livro mais curtinho, ele pode ser resgatado por leituras repetidas, né? Eu falo para os meus filhos, os livros não são descartáveis. Eu já li esse livro, nós vamos ler novamente para entender um pouco mais sobre ele. Para se familiarizar ali, para compreender mais, que a cada repetição da leitura você vai entender um pouco mais. Certo? Então, essa superficialidade ela é muito prejudicial à atenção das crianças. Então, quanto melhor for feita essa leitura no sentido de repetir, buscar compreender e entender, melhor vai ser esse nível de atenção. Passando da superficialidade das obras agora para o nosso tópico agora de ansiedade, nós vamos ver também sobre a realidade das crianças de hoje. Muitas crianças andam muito ocupadas, né? As crianças têm 1001 atividades. E o que acontece? Como nós falamos de superficialidade de obras, também pode acontecer a superficialidade de atividades. São tantas atividades que eu não tenho tempo de me aprofundar em nenhuma. E ao mesmo tempo a criança também não tem tempo de fazer algo que seria de si, algo que ela venha a criar, ela venha a desenvolver. Porque para criar algo, desenvolver algo, ela vai precisar do que nós chamamos de ócio, ou ali de um tempo sem fazer nada, vamos assim dizer. Então a criança ela precisa desse tempo para que ela desenvolva seus interesses, ela demonstre ali o que ela deseja fazer, certo? Mas diante de tantas ocupações, e muitas vezes também nós vamos voltar aqui ao ponto da leitura, são tantas ocupações que não sobra tempo para a leitura, por exemplo. Né? São 1001 atividades. A criança não tem sequer esse tempo de ócio e ela também não tem tempo para leitura. Os pais também têm a sensação, eu já tive essa sensação, de que a criança precisa estar sendo ocupada o tempo inteiro com a atividade. Ela precisa estar o tempo todo sendo direcionada para algo. Em situações em que a criança tem muita dificuldade realmente de se engajar em algo, é importante, é interessante que a gente possa fazer esse manejo de atividades, de direcionamento. Mas aqui nós chamamos a atenção também para que não haja uma delegação, onde a criança está o tempo todo fazendo atividade extracurricular, o tempo todo fora ou de casa ou do ambiente escolar, e ela não tem esse tempo com os pais, de direcionamento de atividade ou não, de uma atividade dirigida ou não. Isso quer dizer, pode ser que os pais tenham que ir ali direcionar a atividade para um jogo, para uma leitura, mas, ou então para ficar um momento juntos, certo? Sem fazer ali nada, compartilhando da sua presença, do seu momento, certo? É muito importante que a criança possa viver esse tipo de experiência, porque a partir daí a criança vai poder, além de praticar atividades que exigem um pouco mais de atenção, de tempo, como a leitura, um jogo de um quebra-cabeça, que vai exigir dela ali um pouco de esforço, se o quebra-cabeça for de acordo com o desenvolvimento dela, a idade, seja assim um pouquinho desafiador para ela, não difícil demais, nem fácil demais, para que a criança venha ali desenvolver essas habilidades de persistência, de se manter ali atenta para resolver problemas, além também do desenvolvimento da criatividade. A criança ficar um tempinho ali sem uma atividade dirigida, ela pode estar ali criando algo, trazendo ali da sua imaginação, ou revivendo coisas que ela já viveu, para que ela tenha esse tempo de digerir as coisas, para que ela não fique com a sensação de que ela tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. E os pais também ficam nessa mesma angústia de ter que dar algo para a criança fazer o tempo inteiro. E essa criança não sabe se regular. Essa criança tem muita dificuldade de se manter em alguma coisa, sozinha. E essa criança vai crescer. E essa habilidade não foi desenvolvida, ela vai crescer com essa angústia de nunca conseguir ficar sem fazer nada, ou de não conseguir ela mesma resolver essa angústia, de engajar em alguma atividade em que ela goste, buscar um interesse, ela precisa saber do que ela gosta. Ela vai direcionar esse olhar dela para atividades que ela gosta, que ela consiga escolher ali dentro das que ela tem
no seu ambiente. Então ela precisa aprender a viver. E essa é uma grande questão que precisa ser desenvolvida. E você, no seu dia a dia, tem percebido isso das crianças? Que as crianças têm essa dificuldade de se manter em alguma coisa, ou mais, de se engajar sozinhas em alguma coisa, com essa sensação de desespero, de que precisa de alguma coisa? Tem crianças que, se estão numa fila de espera, elas precisam estar com o telefone. Elas precisam estar com algo que seja extremamente estimulante ali, porque ela não consegue ficar na atividade que tenha que esperar. Então as crianças não sabem viver. Você tem essa sensação que as crianças não sabem mais como viver? Elas não têm tido esse treino também de vivência, de espera, de pausa, ou de criatividade, que eu estou ali no ambiente, eu vou precisar buscar algo para eu fazer. Mas não, já tem que ser algo pronto como o celular? Você tem essa sensação? Vamos comentar, gente, o que é que vocês acham? Vocês conseguem perceber isso no dia a dia? Porque onde eu passo, a gente acaba vendo um exemplo disso. Infelizmente, tem sido cada vez mais recorrente esse tipo de experiência de ver crianças que têm essa dificuldade de regulação, que têm dificuldades ali de vivência, de experiência ali no ambiente do momento, onde elas precisam buscar algo externo para se regular. E isso é extremamente preocupante e prejudicial para o desenvolvimento das crianças. Até eu trago aqui, como nós vamos falar sobre leitura, crianças que vão ficar em espera, crianças que vão ficar um tempo esperando, um livro, ele pode ser muito benéfico ali naquele momento, porque a criança vai poder explorar, você vai poder ler ali naquele momento, já vocês vão estar esperando, certo? Isso foi uma prática que eu adotei. E eu confesso aqui que foi exatamente na situação como eu estou falando. Eu estava na espera médica com meu filho e quando ele começou a chorar, logo eu trouxe o consolo do celular para ele. E o médico, quando abriu a porta e foi nos chamar, ele viu. E lá dentro do consultório, ele conversou sobre isso. E foi a partir dali que eu despertei para o perigo que eu estava oferecendo para o meu filho, como se fosse um consolo, mas na verdade eu estava prejudicando ele muito. E a partir dali eu fui buscar estratégias para que, nesses momentos de espera, a gente pudesse ter outras opções que não telefone. Gente, brincadeiras de dedinhos, aquelas brincadeiras antigas mesmo, lagarta pintada, você vai brincar de canções, livros e algum brinquedinho que você possa levar, são opções. Eu sei que é muito mais desafiador, mas em compensação é muito mais benéfico para a criança. Porque o consolo rápido do telefone, ele vai pedir o seu preço mais à frente. E é um preço muito alto. Então, quanto antes a gente tomar consciência desse fato e buscar essas estratégias para que a criança aprenda a se regular, mais benéfico vai ser para o desenvolvimento dela. Eu falo por experiência própria. E eu tive essa bênção de encontrar esse médico, que ele trouxe essa reflexão para a gente naquele momento. Enquanto ele era pequenininho, então eu tive essa oportunidade de refletir cedo. Então, quanto antes, melhor. E agora nós vamos falar sobre linguagem, e aqui a linguagem pobre. E quando nós falamos em linguagem pobre, nós falamos em conhecimento de um número muito pequeno de palavras, comparado ao que a criança seria capaz de conhecer, certo? É no desenvolvimento ali na infância que a criança vai ter amplificação do seu vocabulário, do seu repertório de palavras, certo? A gente vê ali que a partir de 1 ano, 2 anos, a criança aumenta muito o número de palavras que ela conhece, ali que ela começa a produzir frases ali de 2, 3 palavras com 2 anos, esse repertório ele vai multiplicando cada vez mais. Então, quanto mais rico for o acesso ao vocabulário dessa criança, maior será o número de palavras que ela conhece. E sabe por que isso é importante? Principalmente falando de leitura, que quando ela estiver lendo, ela vai precisar compreender. E ela só vai compreender aquilo que ela conhece. Se a criança começa a ler e tem um monte de palavras que ela não conhece e ela tem que ficar parando o tempo inteiro para procurar no dicionário, essa compreensão vai estar muito prejudicada. Então, para evitar esse tipo de sofrimento, porque realmente é complicadíssimo, porque acaba causando o quê? Desistência, frustração.
Então logo ela vai dizer que ler é ruim, que ler é chato, que ler não é interessante. Por quê? Porque ela não entende, ela não compreende. Então, para evitar tudo isso, e voltando à nossa pergunta, pouco antes nós fizemos o que a criança precisa para ser um bom leitor antes de conhecer as letras do alfabeto. Ela precisa de vocabulário. Quem diz isso é a pesquisadora em alfabetização, a Scarabot. Nós temos o modelo de cordas dela, onde ela traz todas as habilidades que a criança precisa saber para ser um leitor hábil, um leitor habilidoso. E entre essas habilidades está o vocabulário, conhecimentos de fatos e conceitos. Onde a criança vai conhecer fatos e conceitos? No dia a dia, claro, na sua realidade, mas também por meio da leitura, que é uma fonte muito enriquecedora, onde na leitura ela vai ter uma ampliação do seu vocabulário como um todo. E nós trouxemos aqui, inclusive, vocês podem ver, sobre linguagem coloquial. Linguagem coloquial é a nossa linguagem do dia a dia, mais simples, uma linguagem não muito preocupada, onde nós, quando falamos, não nos preocupamos, por exemplo, com a conjugação dos verbos. Nós falamos a gente, até nós vamos usar esse exemplo, certo? É linguagem coloquial, uma linguagem mais despreocupada, mais do dia a dia, mais à vontade, certo? É o que a criança tem praticamente o tempo todo no dia a dia dela. É uma linguagem coloquial, certo? Pode ser que em momentos como na escola, ela possa ter uma linguagem um pouco mais culta, uma linguagem um pouco mais preocupada, mas na maior parte do tempo ela vai ter acesso a uma linguagem coloquial. E quando ela for ler livros e bons livros, nós vamos ver que a predominância não é da linguagem coloquial, a predominância é da linguagem culta. Então, se ela não conhece essa linguagem culta, ela vai ter muitas dificuldades de leitura, muitas dificuldades de compreensão, o que chega àqueles baixos desempenhos que nós vimos mais à frente. E nós sabemos que o vocabulário ele vem muito dos diálogos familiares. E os diálogos familiares vão ser sim com uma linguagem um pouco mais simples. É natural que isso aconteça. No dia a dia, adultos e adultos conversam de linguagem mais simples. A não ser que sejam professores ou acadêmicos como um todo que estiverem conversando sobre assuntos acadêmicos, vão falar ali numa linguagem um pouco mais culta. Mas isso não é muito comum. No dia a dia a gente conversa de uma forma mais natural, mais simples. É natural e certo, não tem nada de errado com isso. Só que nós precisamos oferecer também essa linguagem culta para as crianças, para que elas possam ter um bom nível de compreensão mais à frente. Então, antes de conhecer letras, a criança precisa ter um bom vocabulário, uma boa compreensão de fatos e conceitos. Ela precisa entender sobre o nome das coisas, sobre o que as coisas são, sobre o que é uma cidade, sobre o que é um bairro. Ela precisa compreender esses termos e outras palavras também, sentimentos, emoções, tudo isso essa criança pode ter acesso por meio da literatura. E eu vou estar trazendo os 2 livros que eu falei para vocês mais no começo, tá certo? Eu até falei sobre eles um pouquinho no Instagram. Aqui nós temos Hyde e aqui nós temos a discoteca, Os 3 Amigos e a Discoteca. E ao ler esses 2 livros, nós percebemos uma diferença gritante no nível de vocabulário. Esse aqui ele tem um vocabulário extremamente simples, onde as palavras são extremamente conhecidas, palavras do dia a dia. O que acontece? A criança tem pouco proveito, em termos de vocabulário, numa leitura como essa. Muito diferente dessa, onde existem muito mais termos e expressões da linguagem mais culta, onde a criança vai ser deparada com informações novas, informações que vão lhe trazer algo a acrescentar a ela. Então, uma leitura como essa é muito mais enriquecedora. Então, a gente precisa saber discernir esse tipo de leitura para a criança, certo? Porque ela vai se beneficiar muito mais com uma leitura mais rica. E o número de palavras que ela compreende, que ela conhece, vários termos e conceitos que ela compreende ali também no dia a dia, vão ser o diferencial dela na compreensão leitora futura, certo? Isso tem que começar antes dela conhecer as letras do alfabeto, já desde muito pequenininha. E o que nos leva
ao baixo desempenho escolar que nós vimos já conversando, que essa falta de leitura, falta de compreensão de termos, pouco conhecimento de palavras, pouco número de palavras, vai desencadear um baixo desempenho escolar, porque ela vai ter esses desafios no dia a dia da escola e somente a intervenção escolar não vai ser suficiente, porque o tempo que ela está na escola é dividido em muitas matérias. Então, quando chega nesse período de compreensão, ela precisa já ter ali um armazenamento dessas informações já do seu dia a dia. Porque se ela for começar a partir ali dos anos escolares, vai ser muito mais complicado. Por isso que nós vemos desempenhos e desempenhos. Crianças com melhor desempenho, crianças com menor desempenho. Certo que algumas podem ter dificuldades muito particulares, como alguma dificuldade de aprendizagem, algum transtorno de aprendizagem, algum transtorno do neurodesenvolvimento, mas como um todo, quando se aplicam essas estratégias desde pequenininha, essa criança ela vai ter menos dificuldade, certo? Independente se ela é típica ou atípica, porque ela vai ter todo esse preparo, ela vai estar preparada para esse momento escolar. Inclusive que nós falamos sobre livros nutritivos, então eu reforço aqui, existem livros que são melhores que outros, livros que têm uma linguagem mais rica, livros que têm um enredo mais interessante para as crianças. Então nós precisamos ter essa preocupação de oferecer para os nossos filhos o melhor, certo? Porque nós podemos, por pura inocência mesmo, estar comprando livros e obras que não são de nada enriquecedoras para as crianças, que elas podem estar até lendo ali, mas não se beneficiando como se fosse uma obra mais rica, uma obra mais interessante, com vocabulário mais interessante para a criança, tá certo? E quanto ao vocabulário, nós precisamos também ter esse cuidado. Se for um vocabulário muito extenso, com muitas palavras fora do contexto do dia a dia da criança, é muito interessante que se inicie pela leitura compartilhada, porque a criança vai ter essa motivação de permanecer com a atenção por causa dos pais. Ela vai querer ali manter a atenção nessa história, pela presença dos familiares ali, por alguém querido, por estar a ouvir ele. E a partir daí ela vai ter essas palavras internalizadas no seu vocabulário, buscando essa compreensão. E a partir daí ela vai ter o apetite para fazer leituras mais desafiadoras também, que vão estar logo desencadeando sua melhor compreensão. Diante dessa necessidade de leitura e de desempenho escolar, que nós podemos ficar até um pouco assustados com isso, o que acontece? Nós podemos pensar, não, com o tempo essa criança vai aprender, com o tempo ela vai se interessar. Só que eu trago aqui uma advertência, que o futuro está muito longe, certo? Nós não podemos confiar no futuro em algo que nós não temos certeza se vai acontecer ou não. É importante que a gente possa cuidar do presente, que a gente possa estar incentivando essas habilidades agora no presente. E sim, elas podem ser um pouco desafiadoras, mas é necessário que a gente compreenda a importância delas. E nós vamos precisar de disciplina, certo? Algo muito importante que vai agregar muito no desenvolvimento do seu filho, certo? Cuidar do presente, incentivar essas habilidades agora no momento, não esperando para que elas apareçam no futuro, como que por sorte, ou como que por algo que vai acontecer como certo, porque pode ser que não aconteça, como nós vimos na avaliação do PISA, eram jovens, e esses jovens chegaram nessa fase da vida com baixo interesse, com a baixa motivação. Então, para evitar esse tipo de situação, é necessário que nós cuidemos do presente, e nunca é tarde, certo? Nunca é tarde para a gente iniciar essa intervenção, que ela é tão necessária, tão fundamental, e que o papel da família é indispensável nesse momento, certo? Pode ser que a gente veja a leitura ainda como algo da escola, mas nós precisamos olhar para ela como algo que venha da família. Nós temos, não sei se quem está aqui na live, pode ser que tenha alguns professores, alguns psicopedagogos, certo? Mas vocês que estão aqui percebem que uma das teorias da aprendizagem que nós vemos é a teoria histórico-cultural.
sobre a história e sobre a cultura. E o que é a cultura? É aquilo que nós cultivamos, aquilo que nós praticamos, certo? Então, para que a criança tenha sua cultura, o hábito de ler, é necessário que ele seja cultivado ali no seu ambiente familiar, certo? Não há escola e professor que possa ajudar essa criança se esse cultivo não for feito também no ambiente familiar, certo? Então, as teorias da aprendizagem, elas vêm mostrando isso, que a cultura ela é muito importante, muito forte. Aquilo que é vivenciado no ambiente como um todo, ele é muito forte para influenciar as atividades, os interesses da criança, em que ela vai desejar ser, desejar praticar, desejar fazer. Então, é importante intervir, é importante ali modificar ou ampliar ali o ambiente que a criança vive como um todo, certo? Todos os locais, tudo que a criança vivencia influencia na vida dela. É o que Vygotsky traz. Inclusive, ele foi um dos pioneiros a trazer que a aprendizagem não começa na escola. A aprendizagem começa desde o nascimento da criança. Tudo aquilo que ela vai vivenciando vai influenciando na sua aprendizagem como um todo, como um ser multi. Então, tudo isso vai estar influenciando. O número de palavras que ela ouve durante o dia, quantas conversas são feitas com essa criança, quantas interações ela tem com pessoas, quantas atividades ela faz durante o dia, e eu digo atividades, não folha e papel ou jogos, mas essa criança, ela ajuda a arrumar as compras, essa criança arruma o quarto, essa criança observa adultos fazer alguma coisa, sabe? Tudo isso influencia na sua aprendizagem, no seu desenvolvimento. Então, começa muito antes da escola. Então, a cultura ela tem um fator muito forte, um peso muito grande na aprendizagem dessa criança. Então, cuidar do presente é necessário, certo? É necessário incentivar isso no presente. Não podemos esperar para o futuro, para o que vai acontecer. Pode ser que essa criança desenvolva, pode ser que não. Nós não sabemos. Então, é preciso cuidar no momento presente. E aqui nós vamos falar também sobre o distanciamento familiar. Nós percebemos as relações afetadas no dia a dia. O que acontece? A criança aprende tudo na escola. Então, ela vai para a escola para aprender. Claro que os professores são exemplos, os professores são queridos, eles têm um papel fundamental e muito importante na sociedade. Muito. Não estou aqui para desmerecer, pelo contrário, para louvar o trabalho dos professores. Mas o que acontece? A criança tem essa percepção de que tudo que ela vai aprender é na escola ou fora de casa. E ela deixa de olhar para os pais como seus primeiros orientadores, o que acaba tendo o quê? As relações afetadas. E nós percebemos que quando há essa prática de atividades em casa, de relacionamento, de olho no olho, de leitura compartilhada, essa criança vai perceber que dentro de casa ela também tem professores, e são os melhores professores, que são os pais. Porque vocês vão estar repassando tudo aquilo que é importante, que vocês acreditam que é necessário. E nós temos um movimento hoje de que nós pais achamos que nós não somos capazes de ensinar, que o nosso papel é pagar a escola, que o nosso papel é pagar a alimentação, uma casa, um conforto, um brinquedo, mas a educação vai para a escola. Mas nós transferimos um papel que é intransferível, que é o papel da educação. O papel de educar é dos pais. Então a criança ela precisa ter essa percepção de que é nos pais que ela vai encontrar a orientação. Essa criança precisa perceber que quando ela tiver uma dúvida, ela tem que recorrer a você. Quando ela ouvir alguma coisa na escola, que ela precisa conversar com você para compreender e para entender. Porque o papel de orientar é seu, a missão de educar é sua, certo? Então a criança precisa ter isso muito claro, e ela só vai ter essa clareza se isso for praticado. E a leitura compartilhada ela já é um início, porque vocês podem aproveitar ali todas as situações do livro e conversar sobre se é legal, se é interessante, se vocês gostam, se vocês não gostam, se é certo, se é errado. A criança precisa ter clareza do que é certo e do que é errado. Ela não pode esperar isso fora de casa, porque nós não sabemos que tipo de orientação ela vai receber, do que é certo e do que é errado.
Pode ser que não seja algo no qual você acredite. Então, transferir essa responsabilidade é muito perigoso. Ela precisa compreender que o certo e o errado, o bom ou o ruim, ela vai aprender primeiro em casa. Claro que o ambiente, a sociedade como um todo, nós esperamos que elas influenciem para o bem, para o que é positivo e para o que é certo. Mas muitas vezes nós percebemos que não é assim. Nós percebemos que se incentiva, muitas vezes, muita maldade, se incentiva muitas coisas que nós não concordamos que são erradas. Então, é preciso eles terem esse olhar de voltar para os seus orientadores principais, para buscar compreender é certo ou errado. É como o papel de um mestre, de um guia. Os pais são esses mestres, são esses guias. E quando nós não sabemos como orientar e como guiar, como você que está aqui agora está buscando entender o que é certo, buscando entender como ser esse guia, como ser esse mestre. Então você está já começando a fazer o que é certo. E é normal a gente não saber, às vezes, como fazer. Mas quando nós não sabemos como fazer, nós precisamos buscar conhecimento, buscar entender como fazer, para então fazê-lo. Então é muito importante primeiro que a criança tenha essa percepção, mesmo que você não tenha todas as respostas. É claro que vai ter momentos que nós não temos, mas nós precisamos ir buscá-las. Precisamos dizer, meu filho, eu vou buscar essa resposta, nós vamos entender juntos. E a partir daí, você vai estar o quê? Acompanhando o desenvolvimento do seu filho de fato, certo? E aqui vocês vão ter elos. Vocês vão ter elos construídos entre vocês. Porque é a partir daí que há um estreitamento das relações, que é prejudicial ter esse distanciamento, é perigoso, certo? E o que eu trago aqui é que a leitura ela pode ser esse elo que vai auxiliar nessa junção, nesse estreitamento de laços, nessa orientação, nessa posição do seu papel como orientador, como educador, como mestre, para guiar o seu filho no melhor caminho. Então nós vamos ver agora o que é essa leitura compartilhada. Nós vamos compreender então o que é isso, que eu já vim falando desde o início. E nós vamos ver aqui que a leitura compartilhada é uma leitura feita em voz alta, que tem uma criança e um adulto, certo? Ou 2 adultos, 3 adultos, ou toda a família junto. Vocês vão estar ali compartilhando esse momento, onde vai envolver diálogo sobre a história. Vocês vão conversar sobre o personagem, sobre as emoções que eles têm, sobre o ambiente que está acontecendo na história, sobre o que o personagem está falando, conversando, o que ele está vestindo, o que ele está comendo, quais as decisões que ele toma, se são certas, se são erradas, que tipo de emoção, se é algo positivo, se é algo negativo. Então vocês vão conversar sobre tudo que tem ali na história, certo? Vão acontecer o quê? Diálogos. Vocês vão conversar, conhecer sobre a história, conhecer sobre a si e sobre o outro, certo? Isso é a leitura compartilhada. E agora, quando começa esse tipo de leitura? A leitura compartilhada, ela pode iniciar já desde a gestação. Então, você já pode começar a ler. Por quê? Porque já se demonstrou que os bebezinhos, eles já têm a habilidade auditiva já mais desenvolvida. Eles conseguem diferenciar vozes e sons, perceber padrões sonoros. Então, você já pode iniciar desde a gestação. Mas aí você pode dizer, meu filho já nasceu. Não tem problema, você pode iniciar também depois que ele nasceu, tá? O importante é começar. Começou, vai desde até quando? Não tem limite, certo? Você pode continuar praticando a leitura compartilhada até a adolescência. Não há problema nenhum, pelo contrário. Quanto mais nós praticamos, nós vamos ver mais à frente, que mais nós incentivamos o desejo pela leitura. Porque nós vimos que a leitura compartilhada, ela alimenta a leitura individual. E nós vamos ver a prova disso, não sou eu que estou falando, certo? Existe um estudo demonstrativo. Nós vamos estar vendo aqui um gráfico. Vamos agora analisar esse gráfico para a gente compreender um pouco sobre os efeitos da leitura compartilhada para a leitura individual da criança, certo? Então vamos olhar bem aqui para ele, nós vamos ver
que existe a linha vertical aqui que tem a leitura compartilhada, certo? E nós vamos ver aqui na horizontal que a família que praticava raramente a leitura compartilhada entre 0 e 4 anos, a porcentagem de leitura individual era de 4%. As que praticam semanalmente a leitura compartilhada, a leitura individual também era em média de 4%. E as famílias que praticam leitura compartilhada diariamente, a porcentagem de leitura individual da criança é de 33%. Então, o que acontece aqui? Entre 0 e 4 anos, aí nós podemos pensar, voltando aqui para mim, nós podemos pensar que a criança nessa idade não lê. De fato, muitas ainda não leem, não decodificam as palavrinhas ali, né? Não reconhecem os sons do alfabeto e montam os sonzinhos, as sílabas e vão formar as palavrinhas. Ainda não. Mas o que acontece? Essa criança ela tem um maior interesse e uma maior frequência, certo? Nós vamos falar que não só em interesse, mas em frequência, a prática de fato, de pegar um livro e abri-lo, folheá-lo, observá-lo e buscar entender ou compartilhar informações desse livro. Certo? Então, essa criança entre 0 e 4 anos, ela vai ter essa frequência de ação, essa frequência de prática, conforme é feita a leitura compartilhada em casa. Voltando para o slide. As crianças entre 5 e 7 anos, nós vamos ver aqui, quando é praticado raramente, 11% delas praticavam leitura individual. E semanalmente aumentou um pouco mais essa frequência, para 33%. E as famílias que praticavam leitura compartilhada diariamente, 61% dessas crianças praticavam leitura individual. Então nós vemos aqui um aumento dessa prática individual conforme é praticada a leitura compartilhada pela família. E nós vamos ver que essa idade agora de 11 a 13 anos, aqui no última parte do gráfico, quando é feito raramente, 25% faziam leitura individual. Quando a leitura compartilhada era feita semanal, 34% das crianças praticavam leitura individual. E quando a leitura compartilhada era feita diariamente, 63% das crianças praticavam leitura individual. Então, nós vamos ver que, voltando para mim, que a leitura compartilhada, ela influencia diretamente na leitura individual da criança. Então, se nós queremos crianças que leem, é necessário que nós pratiquemos a leitura compartilhada, certo? Então, não tem como a gente separar essas duas questões. Então, é necessário que isso seja praticado, certo? Então, nós vamos ver agora os efeitos positivos que a leitura compartilhada pode trazer, claro, além do incentivo à própria leitura individual da criança, que é o nosso desejo, e que muitas vezes nós podemos pensar assim, quando a criança já desenvolveu ali o início da leitura dela, entre o primeiro ano e o segundo ano, muitas vezes, que agora é o momento dela ler sozinha, e pelo contrário, agora é o momento de a gente intensificar ainda mais a leitura compartilhada, para que a gente venha desenvolver essa fluência de leitura nela, esse interesse de leitura. Então, nós vamos ver que os efeitos positivos da leitura compartilhada afetam positivamente a linguagem. Essa criança ela vai ter uma amplificação de vocabulário, de compreensão, de expressão. Nós vamos ver que tanto a linguagem receptiva, que é o que ela compreende, quanto a linguagem expressiva, que é aquilo que ela consegue expressar, vão ser melhorados, vão ser ampliados. A atenção dela também vai ter efeitos positivos com a prática da leitura compartilhada. A compreensão durante a leitura, tanto na leitura compartilhada, que é feita a compreensão oral, como na leitura dela, ela vai ter uma melhor compreensão, ela vai ter efeitos positivos no desempenho escolar. Então, são muitos os benefícios e, claro, também o vínculo familiar, o estreitamento das relações, essa compreensão de olhar para os pais, para a família como orientadores, como aqueles em que ela vai buscar o que ela tem de dúvida, aquilo que ela precisa entender, compreender. Ela vai estar sempre olhando para os seus pais em primeiro lugar. O que é necessário então para praticar a leitura compartilhada?
Será que é preciso uma sala com muitos recursos, uma biblioteca grandiosa, não sei, uma formação literária, uma graduação? Então, gente, nada disso é necessário para praticar a leitura compartilhada. O que você precisa é de alguém que esteja disposto a ler, a criança que vai adorar ouvir, né? Um livro, de preferência um bom livro, claro, e um lugar, certo? Em que vocês podem escolher. Pode ser uma fila de espera, o quarto antes de dormir, num parque. O lugar pode ser qualquer lugar, pode ser todos esses lugares, inclusive, certo? Para praticar a leitura compartilhada. E nós vimos também os prejuízos que vem acarretar na falta dessa prática na rotina da criança. E como é fundamental que a criança realize essas leituras com a família, que a família possa vir estar praticando e realizando essa leitura compartilhada. Mas agora eu venho falar com você que está aqui assistindo, que tem esse desejo de tornar o seu filho um leitor hábil, um leitor persistente, alguém dedicado, alguém que vá se esforçar para encontrar esse caminho, né, na busca do melhor desenvolvimento para sua criança, que quer colocar todo esse conhecimento em prática que foi colocado aqui na aula, tudo que nós vimos sobre o desenvolvimento da leitura e tudo que a criança precisa para ser um bom leitor, para ter um bom desempenho, para ter um bom desenvolvimento. Então, para você que realmente deseja praticar isso na sua família e ver transformado as relações com a sua criança, com a prática do dia a dia, com o desenvolvimento dela perante a leitura, eu venho aqui trazer em primeira mão o nosso curso, que é Cultivando Filhos Leitores, que veio assim do meu coração para trazer toda essa experiência, esse conhecimento dos estudos científicos que trazem a leitura compartilhada, a importância dela, que trazem o desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento, as necessidades que cada desenvolvimento tem e o papel da leitura em cada fase desse desenvolvimento. Nós vamos ver que nesse curso nós vamos ter 20 aulas sobre leitura compartilhada, sobre as fases do desenvolvimento e a leitura. Nós vamos ter, né, a leitura por idades, né, como escolher essas obras, né, quais são os critérios que nós vamos utilizar, certo? No nosso curso nós vamos ter também o acompanhamento das famílias, né, porque a gente pode estar se sentindo sozinho, sem saber como começar, sem saber como escolher um livro, né? Eu tive que passar por isso, né, e buscar como fazer essas escolhas, qual a melhor escolha, errando, né, muitas vezes, acertando em outras, e depois de acertar ali eu selecionar todos os meus acertos. Então, para a gente estar trazendo aqui para vocês essa melhor escolha, esse acompanhamento, tá certo? Durante muito tempo que eu venho fazendo esses estudos, e essa busca de conhecimento, essa prática, né, vivenciando e também vendo todos os estudos científicos que demonstram isso, certo? Então é importante, é um conhecimento valioso que as famílias podem praticar. Nós vamos ter a comunidade das famílias protagonistas. Sim, as famílias vão estar à frente desse desenvolvimento, desse ensino, dessa leitura, certo? As famílias vão estar assim capacitadas para isso, né? Elas vão estar preparadas e se preparando a todo momento, cada vez mais aprendendo um pouco mais, né? Nós sempre temos algo a mais para aprender. Nós vamos estar vendo aqui, né, qual seria o investimento. Esse valor de R$ 497 é o valor do curso, onde nós também vamos estar podendo parcelar em 12 vezes de R$ 47,90, certo? Esse valor é um valor que uma consulta com o psicopedagogo, né, uma avaliação, única avaliação já seria esse valor, certo? Mas aqui, para quem entrar hoje, nós vamos ter a anamnese, diagnóstico familiar individual, de como está a situação da família, quanto à leitura, nós vamos ter essa análise individual, somente eu e a família, certo? Muito mais particular, certo? Que vai ser um atendimento também por via WhatsApp por 1 hora de orientação individual também, com características específicas ali, de acordo com a família, com a idade da criança, de acordo com a rotina daquela família, que nós sabemos que é tudo muito particular. Cada família ali tem um ritmo, né? Às vezes a mãe
Tem uma mãe que fica em casa, tem a mãe que trabalha fora, tem a mãe que é sozinha, tem a mãe que tem uma família maior, tem mais filhos. Então, a rotina familiar ela é muito diversificada. Então, nós vamos estar trazendo esse atendimento individual, quinzenalmente, por via WhatsApp, durante 1 hora, pelo período de 1 ano, para que seja realmente efetivada essa prática da leitura dentro dessa família. Então, todos os desafios que essa família pode estar vivenciando, nós vamos estar buscando soluções para, de fato, fazer com que isso venha a ser praticado na família. Que nós sabemos que sim, existem muitos desafios, mas nós vamos ter esse acompanhamento particular, esse acompanhamento individualizado, que cada atendimento desse poderia ser esse valor. Então, por mês, né, você gastaria mais de R$1.000 com atendimentos quinzenais, e por 1 ano seria mais de R$6.000 de atendimentos, se assim fosse, certo? E nós vamos ter tudo isso por R$497, certo? Todos esses atendimentos, esse acompanhamento, todas as aulas do curso falando sobre leitura compartilhada, desenvolvimento infantil e também esse acompanhamento particular quinzenalmente, né? Só você e eu, a gente vendo todas as soluções possíveis para, de fato, fazer que na sua família venha a ser praticada a leitura compartilhada. E nós temos mais também, temos os nossos bônus, certo? Nós temos aqui e-books que trazem também atividades com poesias. Nosso curso nós vamos ver tanto os gêneros, né, de livros, nós vamos ter a prosa, o verso e a poesia também nessa prática de leitura compartilhada. Nós temos nossos e-books que tem poesias e atividades das crianças que estão na fase de desenvolvimento da escrita. Tem o nosso e-book com poesia e caligrafia, com atividade também de pintura, certo? São e-books preparados com muito carinho, feitos especificamente para essa fase do desenvolvimento de 6 a 8 anos, né? 5, 6, 8 anos, para quem está desenvolvendo a caligrafia, também a leitura, com o nosso outro e-book, que é com poesias e atividades, certo? Para trabalhar a compreensão das poesias, tem orientação, tá bom? São e-books muito bem explicados, muito bem feitos, para que esse momento possa ser realmente bem aproveitado. Temos o nosso e-book de canções, sim, as canções são para todas as idades, desde o bebezinho até a criança maior. As canções infantis, para estar estimulando também essa leitura compartilhada, essa compreensão dos versos da poesia também, para estar incentivando essa mente de vocabulário, a atenção, a compreensão, todos esses ganhos sendo incentivados por meio desses e-books também, vão ser todos presentes para quem entrar hoje, tá bom? O acesso do curso vai ser por 1 ano. Por 1 ano você pode estar vendo, revendo, tendo o seu acompanhamento individualizado também para os primeiros que entrarem, tá bom? Hoje, tá certo? Então você vai ter essa oportunidade, mas por 1 ano também você vai ter acesso a todas as aulas, a garantia de 7 dias. Se você não gostou, acha que não é para você, certo? Que não é o seu momento, que eu acredito que o momento é agora, né? O momento de você praticar a leitura compartilhada é urgente, certo? Mas temos a garantia de 7 dias, tá bom? E para você que quer entrar, que quer efetivar essa leitura compartilhada na sua família, que quer praticar e quer ter esse acompanhamento, esse direcionamento no caminhar dessa prática, você pode entrar no link que vai estar fixado aqui nos comentários do vídeo. Deixe suas dúvidas sobre também, a gente pode estar sanando essas dúvidas, certo? Você pode estar deixando aqui nos comentários, pode também enviar suas perguntas, certo? Todas as suas dúvidas serão respondidas. E foi um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais!